Olá, bem-vindos ao nosso canal. Sou o pastor Walter Melesco, da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis. Hoje vamos falar sobre eleição, sobre seleção. Quantas vezes nós estamos fazendo uma triagem, fazendo opções entre as preferências, fazendo uma escolha. E Josué capítulo 24, versículo 15 diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Nós precisamos fazer escolhas constantemente. Na vida nós fazemos escolhas. E quero falar então sobre o fruto da seleção ou o fruto da eleição. Sou fruto de uma escolha em três planos ou em três níveis. Não sou fruto de um acidente, nem você. Nós não somos frutos de acidente, nós somos fruto de opção, de seleção, de preferência. Vou falar não pela ordem original, mas vou começar pelo segundo. Terceiro lugar, depois eu quero abordar o primeiro lugar. Segundo lugar, eu sou fruto de uma escolha dos progenitores, dos pais. Isto é, meu pai e minha mãe se casaram, né, se uniram, e dessa união conjugal nasceu o Walter aqui. Né? Sou filho desta escolha, de uma seleção, da união de dois seres, meu pai e minha mãe. Terceiro lugar, lembrando que não é por ordem de importância ou de primária, o que vem primeiro está aqui em último lugar, quer dizer, vou falar por último. Sou fruto de uma escolha preferencial, ou seja, sou fruto das escolhas pessoais que eu fiz ao longo da vida. Assim você também. Nós somos fruto das nossas escolhas. Por isso, o Provérbios 3:31 diz: Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Nós fazemos escolhas durante a vida. Escolhemos os caminhos que vamos trilhar. Por isso, o crente, ele tem como prioridade escolher Jesus, andar com Jesus. Gálatas 5:24, o apóstolo Paulo diz, explicando isso, que nós pertencemos a Jesus Cristo crucificado, e por isso nós crucificamos a carne com suas paixões e os seus desejos pecaminosos. Mas então eu quero falar sobre esse primeiro plano, de ordem original. Sou fruto de uma escolha proposital, uma escolha perfeita. E isto tem origem em Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. No verso 24 desse primeiro capítulo da Bíblia, Deus fala de todos os seres criados. Versículo 25 continua, e Deus disse que tudo era muito bom. Mas no verso 26, e diz assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus falando, façamos o homem. E Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E diz o verso 28 que Deus os abençoou, que é homem e mulher, e mandou frutificar. E isso é o plano que Deus originalmente traçou. Por isso, Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, ele diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E esse é o mistério da sua vontade, Paulo explica isso no capítulo 1. O propósito de Deus é sermos para louvor da sua glória. Então há um propósito porque estou aqui, porque você está aqui. E Paulo então explica isso de uma forma maravilhosa. E lá no capítulo 3, versículo 11, ele fala: o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós temos um propósito. O propósito é viver para a glória de Deus. Por isso Isaías traz a palavra de Deus dizendo: em verdade, tudo quanto projetei se cumprirá. Tudo que Deus planejou está se cumprindo.
Eu estava orando esses dias pelos jovens da minha igreja, especialmente por uma jovem, e quando orava, era já madrugada, me veio esse texto de Josué: escolhei a quem servir. Os jovens de hoje estão também nessa encruzilhada da vida. Escolher a quem servir. Josué 24:14 diz: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais. Ele fala lá no Egito, no tempo antigo. O Egito representa o mundo. Nossos jovens estão diante também do Senhor e diante do mundo. Eles precisam fazer a escolha, temer ao Senhor e servir o Senhor com sinceridade. E são poucos que fazem essa boa escolha, infelizmente. Quando perguntaram para Jesus, em Lucas 13:22, diz que Jesus estava percorrendo as cidades, as aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém, e alguém perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai, ou seja, esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus fala sobre esse tempo em que muitos se escandalizarão dele, se desviarão, irão se apartar de Deus, e no final terão choro e ranger de dentes. Irão ver Abraão, Isaque e Jacó ao longe, no reino de Deus, e eles excluídos e lançados fora. Por quê? Porque Jesus explicou como. Em Lucas 13:34. Olhando para Jerusalém, quase entrando em Jerusalém, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes que eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas e não quisestes. Essa é a questão. As pessoas fazem as escolhas erradas. Elas têm umas preferências erradas, prioridades erradas. Por que não quiseste? Eu estava, essa semana, relendo um texto que escrevi na virada do ano de 2018 para 2019. A virada desse ano eu não quero nem lembrar, dada a pandemia, o que nós estamos passando. Mas naquele ano, 31 de dezembro de 2018, eu li sobre um assessor de um determinado município aqui no Brasil que disse: estamos fazendo tudo para encantar as pessoas que virão. Ele estava falando do Réveillon que ia acontecer naquela cidade. E eu escrevi lá na minha página, na internet, esse texto. É bem isto. Desde o início, com Adão e Eva, o diabo procura fazer de tudo para que este mundo pareça um lugar encantador. Até Jesus foi tentado neste sentido, mas não pecou. Quando Mateus 4, de 8 a 10 registra: tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É assim que o diabo age. Ele consegue prender as pessoas em sua pequena, perigosa e passageira gaiola temporal. O caminho largo, no caminho largo que conduz à perdição. O diabo consegue fazer isso com as suas tentações, porque ele é o Deus desta presente era perversa, diz 2 Coríntios 4:4. Ele cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a fim de que não percebam que estão encantados pelo pecado, pelas tentações deste mundo, e assim como Caim, estão inclinados a ser felizes, vaidosos, aqui e agora, perdendo o senso da eternidade. Mas Jesus disse: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então nós, os crentes, pela graça de Jesus, escapamos das tentações e estamos aqui para ajudar pessoas a escapar do encanto deste mundo, do encanto das tentações do diabo, e a deixarem essa adoração, que é a ilusão, as coisas do mundo, para adorar a Deus. É por isso que nós convidamos as pessoas a ter o encontro com Jesus, a não se encantar com este mundo, a sim seguir Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Diz um hino do nosso cantor tão lindo, o hino
Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém, seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Sua vinda aguardo eu cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Não podemos perder o sentido da eternidade. E escolher como Josué, escolher servir ao Senhor. Porque os que escolheram errado, os que escolheram mal, irão ficar de fora, irão sofrer o lamento, ranger de dentes, porque não aceitaram. Essa semana morreu um herói, o ator do filme famoso Pantera Negra. Eu estava lembrando de outro herói, para mim foi Ayrton Senna aqui no Brasil, piloto de Fórmula 1. Morreu no dia 1º de maio de 94. Há 26 anos passados. Ele era tricampeão mundial. Ele era o nosso herói nos domingos, quando carregava no seu carro, após a vitória, a bandeira do Brasil. Mas eu estava lembrando que uma revista alemã o entrevistou e perguntou o que ele gostaria de fazer depois que parasse de correr. E ele disse: eu quero ensinar a Bíblia. Poucas pessoas sabiam, mas ele era crente. E ele tinha um propósito, era ensinar a palavra de Deus. Ele tinha instituto de assistência a crianças, e nós só ficamos sabendo isso depois da sua morte. A sua irmã, até hoje, dirige o Instituto Ayrton Senna, faz um belo trabalho na área de educação e social. Mas ontem eu li uma matéria no Facebook da irmã Caroline, aqui da igreja, Caroline Fernandes Duarte, sobre a morte de Chadwick Boseman, que foi o ator que fez o personagem Pantera Negra. Vários sites cobriram discursos recentes dele. Um discurso dele muito importante foi da formatura de 2018 na sua universidade. E assim como o mundo nessas coberturas, eles omitem tudo aquilo que se fala sobre Deus, comentários sobre Deus, assim como pouca gente sabia que Ayrton Senna era crente. E Boseman, nesse discurso, ele fez uma citação, várias citações da Bíblia, e ele disse: encontre o propósito que Deus predestinou dentro de você. E ele fala no seu discurso, primeiro dando honra ao Criador, e ele fala sobre apreciar o que Deus lhe trouxe e como a sua vida foi pautada pela confiança em Deus. Papel que ele havia recusado porque ele era negro, porque o papel era um papel de vítima e ele não queria fazer um personagem assim. E ele estava firmado em fazer algo melhor. E ele então plantou essa semente de fazer algo, não como vítima. E ele disse nesse discurso: às vezes você precisa sentir a dor da derrota para ativar a verdadeira paixão e propósito que Deus predestinou dentro de você. No final do discurso, ele citou a Bíblia mais uma vez, citando Jeremias 29:11. Conheço os planos que tenho para você, planos para prosperar você e não para prejudicá-lo, planos para lhe dar esperança e um futuro. E ele disse: esses planos superaram qualquer carreira. E ele continuou: tudo que você escolher para uma carreira, lembre-se das lutas ao longo do caminho e que elas são apenas para moldar você para o seu propósito. Quando Deus quer que algo seja feito, Ele fará. Quando ousei desafiar o sistema, quando questionei esse método de retratar um negro, um caminho diferente se abriu para mim, o caminho para o meu destino, disse ele. Deus faz isso para todos.
Ele disse, quando Deus tem algo para você, não importa quem está contra ele. Deus moverá alguém e a porta será aberta para você. Finalizou. Pouca gente sabia, ele tratava de câncer há alguns anos já. E mesmo tratando de câncer, ele teve esse papel brilhante, papel principal, e foi o personagem Pantera Negra. Então Deus tem planos e propósitos para você e para mim, ó jovem, ó adolescente, ó irmão e irmã. Êxodo 19:5 diz, agora se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Então nós somos propriedade de Deus. Folseman, no seu discurso de formatura, citando a Bíblia várias vezes, ele diz, encontre o propósito que Deus predestinou dentro de você. É preciso encontrar esse propósito. Josué encontrou o propósito. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É fruto de uma seleção, é fruto de uma eleição, é fruto da escolha. Eu sou fruto de uma escolha dos meus progenitores, meus pais. Eu sou fruto de uma escolha, da preferência pessoal que eu fiz ao longo da minha vida. Mas, sobretudo, eu tenho consciência que eu sou fruto de uma escolha proposital e perfeita. Deus me escolheu. E Deus quis que eu nascesse neste mundo. Eu estou aqui para o propósito da sua glória. Por isso é importante pensar sempre em viver o amor de Deus no coração. E viver o propósito do amor de Deus no coração. Há uma letra, quando eu era jovem, que nós cantávamos, que diz Primeiro Amor. Ela era do Rebanhão, com um conjunto de cantores, e diz assim, quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E o que você escolhe? Qual é o fruto da sua escolha? Não da escolha dos seus progenitores, nós não podemos fazer essa escolha. Não simplesmente o fruto das nossas escolhas e preferências ao longo da vida, escolhas pessoais, mas o fruto da escolha de Deus, o propósito de Deus para a vida. Encontre o propósito de Deus para a sua vida. E permita que esse propósito de Deus, essa eleição perfeita, se realize na sua vida, para que você seja, assim como Folseman, ou Ayrton Senna, pessoas que não foram famosas, mas cumpriram o seu propósito, possam se apresentar diante de Deus naquele dia da glória, não excluídos, mas congregados na congregação dos santos, dos salvos, e ouvir aquele bendito de Jesus, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que está preparado desde a fundação do mundo, porque teremos vivido para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Você está vivendo o propósito de Deus na sua vida? Ou só o seu propósito, o seu desejo, as suas decisões, as suas escolhas? Pense bem, isso vai definir o seu futuro, o seu caminho, a sua vida, especialmente o seu destino. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o fruto da nossa eleição, da nossa escolha, seja para a glória de Deus. Amém.